Essa da Armacel, sobre isolamento térmico, né, com a tecnologia desenvolvida pela Armacel, que é a espuma elastomérica, e o tema, né, o nosso foco vai ser eficiência energética e o controle de condensação, que são as funções básicas do isolamento térmico, e a gente vai abordar também questões relativas ao PMOC, né, aos planos de manutenção e como o isolamento térmico está ligado a isso, tá? Eu não sei se todos conhecem, né, a Armacel, a empresa para a qual eu trabalho, ela é a empresa que na década de 50 desenvolveu o Armaflex, né, que é o isolamento térmico em espuma elastomérica, que é a tecnologia de isolamento mais utilizada hoje para tubulações, equipamentos, né, e até mesmo dutos em ar-condicionado e refrigeração, em função das características técnicas, né, numa combinação de características técnicas que esse produto tem. A gente vai falar sobre isso. Hoje a Armacel está em todo o mundo e desde 2002 ela já tem fábrica aqui no Brasil, né? Nós atendemos toda a região aqui da América do Sul a partir da fábrica do Brasil. É o único fabricante nessa região aqui, né, da América do Sul. Bom, essa apresentação aqui, né, o objetivo é transmitir para vocês um conceito um pouco diferente sobre o isolamento térmico, né? Existe um conceito muito comum sobre o isolamento térmico, onde é uma parte muito simples da instalação, é uma parte que não tem importância, né? Até porque é uma parte que não impede de partir uma obra, de entregar uma obra, né? E ela também não faz com que a obra pare uma vez que está em operação. Só que a gente quer trazer para vocês uma outra visão, né? O isolamento térmico, ele é um componente fundamental para a operação correta do sistema, né? Para que eu não tenha aquela operação problemática, cheia de manutenções, cheia de intervenções na obra, né? Geralmente relacionado a problemas de condensação e às vezes também até mesmo problemas de eficiência do sistema, tá? Então, essa informação aqui que a gente vai passar, ela vem de uma forma mais técnica e ela vai tentar mostrar para vocês exatamente isso. O isolamento térmico é uma parte da instalação que, embora ele não pare o sistema, ele não impeça a partida do sistema, né, ele pode gerar uma série de problemas e prejuízos em uma instalação mal feita. As funções básicas, né, do isolamento térmico em sistemas de refrigeração e ar-condicionado está ligado à eficiência energética e o controle da condensação, tá? Então, basicamente, nós temos nesses sistemas trocadores de calor, né? E a gente vai ter que transferir a energia térmica de um ponto a outro. Esses isolantes, né, eles vão ser usados nessas tubulações para que eu não tenha ganho de calor nesse trajeto, né? E aí eu faça com que o equipamento opere na máxima eficiência possível. Essa é uma função. E a outra é evitar a condensação, porque todas essas tubulações vão estar a baixa temperatura e passando aqui no entreforro, passando nos corredores, né, passando às vezes acima de paredes. Se eu não tenho isolamento térmico adequado, eu vou ter aquela formação de umidade proveniente da condensação e vou gerar uma série de problemas, né, como apodrecimento, manchas, mau cheiro, né, até mesmo a perda de materiais, como forro e paredes. Então, para o material cumprir bem essa função, né, para a gente conseguir sucesso nisso, o primeiro ponto é a escolha de qual tecnologia vai ser utilizada, né? Existem vários materiais que são isolantes, né? O que é considerado, na verdade, em essência, o isolante é um material que dificulta a troca de calor. Então existem inúmeros materiais que têm essa característica, né? Isso é dado pela resistência térmica ou pela condutividade térmica do material. E se a gente comparar os materiais que normalmente se usa aqui no ar-condicionado e na refrigeração, que são o poliuretano, o Armaflex, a Polipex, né, que é a espuma de plástico, o isopor e as lãs, a gente vê que existe uma diferença entre eles, tá? O poliuretano, inclusive, tem a resistência térmica um pouco mais elevada, porém eles estão numa categoria próxima aqui. E, além disso, essa característica, se eu altero a espessura do material, eu consigo compensar essa diferença e fazer com que todos tenham o mesmo rendimento, tá? Então, numa primeira análise, a gente vai ver que os materiais, né, a maioria dos materiais eles vão atender bem. Só que aí, quando a gente passa para uma segunda parte dessa análise, a gente vai falar de uma outra característica que é muito importante para instalações a baixa temperatura, que é a resistência à difusão de vapor de água, né?
que seria a resistência que cada material tem à passagem da umidade do ar, que está na forma de vapor, por esse material. Então, se a gente tem, por exemplo, nessa sala aqui, uma umidade um pouco mais baixa, e na sala ao lado uma umidade alta, essa umidade ela tende a se equilibrar, e aquela umidade da sala de lá vai querer vir para cá, mas ela tem a parede no meio, né? Qual é a dificuldade que ela encontra para passar por essa parede? É mais ou menos uma explicação simplificada dessa resistência. Então a gente vai entender que um plástico ou um vidro, né, ou um metal são materiais com altíssima resistência, o vapor não passa. Mas um tecido, né, e coisas desse tipo, o vapor passa normalmente. Os isolantes térmicos, eles estão numa categoria intermediária ali. Alguns têm mais resistência, outros menos, né? E aí, quando a gente vai analisar eles, uma forma de medir esse fator de resistência à difusão de vapor, e ele vai dizer quantas vezes o material é mais resistente do que o ar, né? A passagem do vapor. E aí, para ter um parâmetro, né, sobre esse índice aqui, se a gente pegar a norma 16401 NBR, ela vai me dizer o seguinte: se o meu material tem essa valor aqui acima de 2.500, eu posso usar só o material na obra sem fazer impermeabilização. Se o meu material está abaixo de 2.500, eu sou obrigado a impermeabilizar o material. Ou seja, aplicar qualquer elemento ali, uma pintura, um frio asfalto, metais, né, chapas metálicas, para impedir que a umidade do ar tenha contato com o material. Então, se a gente olhar esses mesmos materiais aqui, a gente, desse outro lado aqui, vai ver uma grande diferença. O poliuretano, o isopor, as lãs, eles não têm essa resistência, né? Então esses materiais, sempre que vai ser feito o isolamento térmico com eles, tem que ser feita uma proteção adicional contra a umidade, né? E quando eu vou trabalhar com materiais como o Armaflex e o Polypex, né, que são espumas de células fechadas, não é necessário fazer essa proteção, né? E aí, por que essa proteção é importante, tá? Porque uma vez que eu ponho o sistema em operação, a umidade do ar, né, o material isolante está seco, a umidade do ar começa a tentar entrar no material. E se eu não tenho essa resistência, ela vai entrando, ela vai se aproximar da tubulação que está fria ali dentro, e ela condensa no interior do isolamento térmico, encharcando o isolamento térmico, né? E quando a gente encharca o isolamento térmico, começa uma série de problemas. O primeiro deles é a proliferação de micro-organismos, que vai gerar fungos, né, mau cheiro, manchas, pode agravar alergias ou qualquer quadro de saúde, e também ela vai corroer, né, ela vai destruir o próprio isolamento térmico. Então esse é um problema, né? Acredito que de vocês que tenham experiência aqui na área, muitos já tenham visto o isolamento térmico molhado, né, encharcado. É algo muito comum porque as barreiras de vapor, mesmo a barreira de vapor, ela pode sofrer um dano, e ali fica uma abertura. Por essa abertura vai ficar 24 horas por dia entrando a umidade. Então é muito comum que instalações, às vezes com menos de um ano de operação, já esteja ali o isolamento térmico encharcado. Então, além desse problema no próprio material que vai ter, e no entorno, né, com as bactérias e fungos, a gente vai ter também a corrosão sob isolamento. Vai acentuar a velocidade ali da corrosão, vai reduzir a vida útil daqueles componentes metálicos que estão abaixo do isolamento, que já é um outro problema. E o terceiro problema, né, que é importantíssimo, o conceito do isolamento térmico, né, ele é baseado em ar seco, tá? Então o ar seco é um bom isolante desde que ele não consiga se movimentar. Então os materiais isolantes, geralmente eles são preenchidos na sua maioria com ar ou algum gás similar, e esse ar ou esse gás, ele é confinado em espaços bem pequenos, de forma que ele não consiga se mexer, e aí eu formo um bom isolamento, né? Melhor que isso seria ainda, talvez não, né? Seria o vácuo, né? Porque aí eu não tenho meio físico, só passa calor por radiação. Mas depois do vácuo a gente tem esses materiais que são de células fechadas, né? Depois as lãs e tudo mais. Mas nessa mesma escala aqui da condutividade térmica, eu vou ver que a água tem um valor bem elevado, né? Então, só para dar uma ideia, o Armaflex tem 0,035, né? A água tem 0,6 watts por metro Kelvin de condutividade. Ou seja, são quase 20 vezes mais condutividade térmica. Então, eu não sei aqui se alguém
já teve até experiência num dia de frio, né, de estar com a roupa molhada, né? A gente sente mais frio, né, bem mais frio do que se tivesse com a roupa seca, tá? Inclusive, às vezes, dependendo da situação, você sente melhor tirar a roupa molhada, né, do que ficar com a roupa molhada. Por quê? A condutividade térmica da água é altíssima. Então, quando eu tenho ali aquela roupa molhada em torno do corpo, ela se torna um transmissor de calor. A mesma coisa acontece nesses sistemas de ar-condicionado, refrigeração, que seja, onde eu tenho isolamento térmico úmido, tá? O isolamento térmico, fisicamente, ele está ali, mas do ponto de vista de eficiência energética, ele já não está cumprindo a função. Ele deveria ser substituído por um material novo, tá? Então, essa característica, tá, do Armaflex, né, é o fato de ele ser flexível, ser um material fácil de instalar. E ele ser um material que não precisa da barreira de vapor, ele por si só, ele já é impermeável, né? Essa impermeabilização, né, o nome que se usa é barreira de vapor. Então, como o Armaflex ele já tem essa barreira de vapor, isso me desobriga a fazer uma barreira de vapor em obra. Então, já tem com isso uma obra muito mais rápida, muito mais limpa, né? E eu não dependo de um elemento externo para proteger o material. O próprio material já é resistente à umidade. Então isso explica, né, ajuda a explicar o porquê esse é o material mais usado hoje nas obras, nas grandes obras, né, obras de referência, não só no Brasil, mas no mundo. Então, uma vez que a gente já passou pelos materiais, vamos falar um pouquinho de aplicação, né? Para que o isolamento ele atinja esse objetivo de economia de energia e de controle da condensação, a gente vai ter que fazer a aplicação correta dele, que vai envolver o dimensionamento e a instalação, né? Quando a gente vai dimensionar o isolamento, a gente teria que fazer a conta por esses dois caminhos, né? A economia de energia e o controle da condensação. O que acontece é que aqui no Brasil, né, principalmente região Nordeste e região Norte, a gente tem um clima muito quente e muito úmido. Então, sempre que eu faço essa comparação, o controle da condensação, né, como ele está muito ligado à umidade, ele acaba exigindo muito mais do isolamento térmico do que a eficiência energética. Então, a gente acaba fazendo o cálculo sempre pelo controle de condensação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A condensação, essa condensação que nos preocupa, né, é um fenômeno físico, quando o vapor de água, no caso esse está aqui no ar, ele muda de fase, né, para o estado líquido, né? Isso acontece quando ele atinge a temperatura que chama-se temperatura de ponto de orvalho, tá? Então, um exemplo muito simples, né, para a gente ver é quando a gente tira uma garrafa gelada, né, a gente tira uma garrafa de dentro da geladeira, ela sai imediatamente e começa a formar água em torno dela. Porque todo o vapor de água que está em volta encosta ali e muda de fase, né? Ele condensa. Em uma instalação de ar-condicionado ou refrigeração, exatamente esse fenômeno vai acontecer com todas as tubulações que estão passando aqui por cima do forro, nas áreas técnicas, nas casas de máquinas, né? E isso gera um problema tremendo, porque vai começar a ficar pingando água aqui, vai formar manchas, vai formar mofo, né? Vai destruir esses materiais. Então, o isolamento térmico vai dar esse tipo de problema aqui, né? Aqui uma biblioteca, aqui um hotel. E isso é função do isolamento térmico evitar, né? Como o isolamento térmico vai fazer isso, tá? Através do dimensionamento correto e da instalação correta, né? Essa condensação, ela pode acontecer na superfície, ela pode ser superficial, né? Ou seja, o vapor de água encosta em uma superfície que está na temperatura de ponto de orvalho e condensa. Ou ela pode ser intersticial, dentro, né? O material, o vapor de água, ele passa através de um material e dentro daquele material ele atinge a temperatura de orvalho. Aí é quando o isolamento encharca, né? Ou quando se forma água dentro do isolamento. Então, como que a gente vai fazer para tratar esses dois casos, né? E aí vem o dimensionamento e a instalação. Para se fazer o dimensionamento do isolamento térmico, o procedimento é encontrar para aquela instalação, né, a condição crítica de umidade e temperatura na qual ela